Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Na história das civilizações, observa-se uma proximidade grande entre as religiões, a ciência e o Estado ou governo dos mesmos. Como o Espiritismo explica esse fato? A história de quase todos os povos antigos se confunde com religião. É por isto que seus primeiros livros foram obras religiosas. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também a da humanidade, elas deram sobre a formação e a disposição do universo explicações em referência ao estado dos conhecimentos dos tempos e de seus fundadores. Resulta daí que os primeiros livros sacros foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência. Como foram, por muito tempo, o único código das leis civis. A religião era então o freio poderoso para governar. Seus povos se curvavam voluntários sob os poderes invisíveis em nomes dos quais se os subjugava. E do que os governantes diziam ter seu poder. Se eles não davam por iguais destas mesmas autoridades. Para dar maior força à religião, era preciso apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Sem o que ela perderia sua ascendência sobre seres quase embrutecidos e necessitados apenas da razão. Só era preciso que ela pudesse ser discutida, não menos que as ordens do soberano. Daí o princípio da fé cega e da obediência passiva que tinham assim na sua origem, sua razão de ser e sua utilidade. A veneração que se tinha pelos livros sacros, quase sempre sensatamente baixados do céu ou inspirados pela divindade, interdito, aliás, de qualquer exame. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram muito imperfeitos. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam ser maculadas de erros grosseiros. Mas estes meios, sendo eles também completos como o são atualmente, os homens não teriam sabido se servir deles. Só poderiam, além disso, ser fruto de um desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivos das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento destas leis, penetrou nos mistérios da criação e retificou as ideias que faziam sobre a origem das coisas. Da mesma forma que, para compreender e definir o movimento correlato dos ponteiros de um relógio, é preciso conhecer as leis que presidem seu mecanismo. Apreciar a natureza dos materiais e calcular a eficácia das forças atuantes para compreender o mecanismo do universo. É preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação neste vasto conjunto. O homem foi impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a chave lhe foi dada pela ciência. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito, que lhe permitisse, daí, mergulhar seus olhares no infinito. E, pelo poder do cálculo, pôde determinar com uma precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelou as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. O poderio desses agentes sobre a natureza inteira e a causa dos inumeráveis fenômenos que daí decorrem. Que a química lhe ensinou as transformações da matéria que formam a crosta do globo. Que a geologia lhe apontou para ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo.
A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia deveriam admitir a filiação e a sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde seguir os traços da humanidade através das idades. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas pelas outras, deviam levar seu contingente indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na sua ausência, o homem só teria por guia suas primeiras hipóteses. Também, antes que o homem estivesse na posse desses elementos de apreciação, todos os comentaristas da Gênese, da qual a razão se chocava com as possibilidades materiais, giravam num mesmo círculo sem poder dele sair. Só o puderam fazer depois que a ciência abriu a vista, fazendo brecha na velha edificação das crenças, e então tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrando o fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em lugar de uma gênese imaginária, teve-se uma gênese positiva e de alguma forma experimental. O campo do universo estendeu-se ao infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente conforme as leis eternas e imutáveis que testemunham bem melhor a grandeza. Em lugar de uma criação miraculosa saída de um só golpe do nada. Como uma mudança à vista por uma ideia súbita da divindade após uma eternidade de inação. Desde que seja impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer, a bem da verdade, que é a ciência que vem a ser chamada para constituir a verdadeira Gênese a partir das leis da natureza. No ponto em que ela chegou no 19º século, tem a ciência resolvido todas as dificuldades do problema da Gênese? Não seguramente, mas é incontestável que ela destruiu sem volta todos os erros capitais. E colocou os fundamentos os mais essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda incertos só são, propriamente falando, questões de pormenor da qual a solução, qualquer que o seja no futuro, não pode prejudicar o conjunto. Daí, malgrado todos os recursos dos quais possa dispor, faltou-lhe até nossos dias um elemento importante, sem o qual a obra jamais seria completa. De todas as Gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, malgrado os erros que encerre e que estão atualmente demonstrados até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são até mais aparentes do que reais. Provém da falsa interpretação de certas palavras, cuja significação primitiva se perdeu no passante de língua em língua pela tradução. Ou cuja acepção trocou com os costumes dos povos. Quer da mesma forma alegórica, particular ao estilo oriental. E de onde se tomou o sentido literal em lugar de se procurar o espírito? A Bíblia contém evidentemente fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar atualmente. E, por outro lado, se mostram estranhos e repugnantes porque se prendem a costumes que não mais são os nossos. Mas, ao lado disso, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria aí tem um lugar considerável. E, sob este véu, oculta-se verdades sublimes que surgirão se procurar o fundo do pensamento. Porque então o absurdo desaparecerá. Porque, pois, não se levantou este véu há mais tempo? É, de uma parte, a falta das luzes que somente a ciência e uma vã filosofia poderiam dar. E, por outra, o princípio da imutabilidade absoluta da fé. Consequência de um respeito demasiado cego pela letra, segundo o que a razão deveria se inclinar. E, por conseguinte, o temor de comprometer a base das crenças fundadas sobre o sentido literal. Estas crenças, partindo de um ponto primitivo, acreditavam que se o primeiro elo da corrente viesse a se romper, todas as malhas da tela findariam por se separar. É por isso que se fechou os olhos. Mas fechar os olhos sobre o perigo não é evitá-lo. Quando uma base cede, não será mais prudente substituir a pedra defeituosa por uma boa.
em vez de esperar por respeito à velhice do edifício que o mal se torne sem remédio. E que seja necessário reconstruir de cabo a cabo. A ciência, conduzindo suas investigações até as entranhas da terra e as profundezas dos céus, tem, pois, demonstrado de uma maneira irrecusável os erros da gênese mosaica tomada ao pé da letra. E a impossibilidade material que as coisas se tenham passado assim, tal como estão textualmente descritas. Ela desferiu por isto mesmo um golpe profundo nas crenças populares. A fé ortodoxa emocionou-se porque acreditou ver sua pedra de assento arrancada. Mas quem deveria ter razão? A ciência, marchando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido das cifras e da observação, sem nada afirmar, sem antes ter a prova em mãos. Ou deu uma relação escrita numa época em que os meios de observação claudicavam imperiosamente? Quem deve se levar em conta? O que diz que 2 e 2 são 5 e se recusa a verificar? Ou o que diz que 2 e 2 são 4 e o prova? Mas então disse, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus teria se enganado? Se não é uma revelação divina, não terá autoridade. E a religião se desmorona por falta de base. Das duas, uma. Ou a ciência não tem razão, ou a tem. Se o tem, só poderá fazer uma opinião nada contrária sobre a verdade. Não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro. Nem consciente, nem inconscientemente, sem o que não seria Deus. Se, pois, os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, é preciso concluir logicamente que ele não as pronunciou, ou então que elas estejam cheias de contrassenso. Se a religião sofre em qualquer parte destas contradições, o dono não o é da ciência, que isso pode fazer o que seja, mas dos homens de terem fundado prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida e de morte. Sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pelo experimento. É coisas ao sacrifício dos quais é preciso se resignar, bom grado ou mau grado. Quando não puder se fazer diferente. Quando o mundo marcha à vontade de quaisquer uns, não podendo detê-lo, o mais sábio é segui-lo. E de se acomodar com o novo estado de coisas, do que de se aferrar ao passado que se degringola com risco de cair junto. Seria preciso, pelo respeito a textos olhados como sagrados, impor silêncio à ciência? Isso é coisa também impossível, como o de impedir a Terra de girar. As religiões, sejam elas quais forem, jamais ganharam nada por sustentar erros manifestos. A missão da ciência é de descobrir as leis da natureza. Ou, como são estas leis obra de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Ela cumpre a missão mesmo pela força das coisas. E por uma consequência natural do desenvolvimento da inteligência humana, que também é uma obra divina. E só avança com a permissão de Deus em virtude das leis progressivas que estabeleceu. Lançar anátemas ao progresso como atentatórios à religião é, pois, ir contra a vontade de Deus. É penosamente inútil, porque todos os anátemas do mundo não impedirão a ciência de marchar e a verdade de se fazer presente. Se a religião recusa marchar com a ciência marcha toda só. As religiões estacionárias podem somente temer as descobertas da ciência. Essas descobertas só serão funestas às que se deixarem distanciar pelas ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas fazem, em geral, uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilá-la às leis da natureza revelada pela ciência é glorificar Deus nas suas obras. Mas, em sua cegueira, elas preferem prestar homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não esteja, de alguma forma, em contradição com as leis da natureza, não teria nada que temer do progresso e seria invulnerável. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Ouço, vez ou outra,
em palestras que assisto a citação raças adâmicas. O que vem a ser? Conforme o ensinamento dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou se o queira, uma dessas colônias espirituais, vinda de uma outra esfera que deu origem à raça simbolizada na personalidade de Adão, e por essa razão, denominada raça adâmica. Quando ela chegou à Terra, era povoada desde tempos imemoriais, como a América quando vieram os europeus. A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que a tinham precedido na Terra, é com efeito a mais inteligente. É ela que empurra todas as outras ao progresso. A Gênese nos mostra desde seu começo industriosa, apta às artes e ciências, sem ter passado pela infância intelectual. O que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos tendo já progredido. Tudo prova que ela não é anciã sobre a Terra. E nada se opõe ao que ela só esteja aqui após alguns milhares de anos. O que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas. E tenderia, ao contrário, em confirmá-las. A doutrina que cogita proceder todo o gênero humano de uma só individualidade após 6.000 anos não é admissível no estado atual dos conhecimentos. As principais considerações que a contradizem, tiradas da ordem física e da ordem moral, resumem-se nos seguintes pontos. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares, característicos que não permitem de lhes assinalar uma origem comum. Há diferenças que não são evidentemente o efeito do clima, já que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol grelha e brune a epiderme, mas jamais transformou um branco em negro. Sabe-se atualmente que a cor do negro provém de um tecido particular subcutâneo que possui a espécie. É preciso, pois, considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas como tendo suas origens próprias e tendo nascimento simultaneamente ou sucessivamente sobre diferentes partes do globo. Seu cruzamento produziu raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas são o indicativo evidente de que elas provêm de tipos especiais. As mesmas considerações existem, pois, para o homem como para os animais, quanto à pluralidade das estirpes. Adão e seus descendentes são representantes na Gênese como homens essencialmente inteligentes, já que, desde a segunda geração, eles constroem cidades, cultivam a terra, talham os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências foram rápidos e constantemente sustentados. Não se conceberia, pois, que essa cepa tenha sido por redentos povos numerosos tão atrasados, de uma inteligência tão rudimentar, que eles costeiam ainda em nossos dias com a animalidade. Que teriam perdido todo o traço e até a menor lembrança tradicional do que o que faziam seus pais. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com não menos evidência, uma diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem sobre a Terra antes da época fixada pela Gênese é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, diga-se, a 30.000 anos. Dos documentos mais autênticos que atestam que o Egito, a Índia e outros países eram povoados e florescentes pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, por consequência, após da criação do primeiro homem, conforme a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não parecem deixar nenhuma dúvida atualmente sobre as relações que existiram entre a América e os velhos egípcios. De onde é preciso concluir que esta região já era povoada por esta época. É necessário, pois, admitir que em 1.000 anos a posteridade de um homem só tenha podido cobrir a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. A Gênese, ela própria, nunca atribuiu aos primeiros descendentes de Adão uma fecundidade anormal, já que ela dá a enumeração nominal até Noé.
A impossibilidade torna-se mais evidente se admitir com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano. À exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, no ano do mundo 1656, ou seja, 2348 anos antes do advento de Jesus Cristo. Não seria, pois, em realidade, senão de Noé, que dataria o povoamento do globo. Ora, por esta época, a história designa Menés como rei do Egito. Quando os hebreus se estabeleceram neste último país, 642 anos depois do dilúvio, já era um poderoso império. Que poderia ter sido povoado, sem falar de outras regiões, em menos de 6 séculos somente pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Remarquemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso que tivessem perdido a lembrança de uma comunidade de origem também próxima. Naquele tempo em que conservavam religiosamente os monumentos de sua história. Uma rigorosa lógica corroborada pelos fatos demonstra, pois, da maneira a mais peremptória que o homem está sobre a terra desde um tempo indeterminado, bem anterior à época assinalada pela Gênese. Do mesmo modo, a diversidade das raças primitivas, por demonstrar a impossibilidade de uma proposição, é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, a demonstração será ainda mais absoluta. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Existem mesmo curas mediúnicas? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso dela os espíritos se ocupam com boa vontade. Mas como há entre eles ignorantes e sábios, não convém, mais por isso do que por outra coisa, dirigir-se ao primeiro espírito que se manifeste. Os fenômenos vão surgir de todos os lados, sob os mais variados aspectos. Mediunidade curadora, doenças incompreensíveis, efeitos físicos inexplicáveis pela ciência. Tudo se reunirá num futuro próximo. A mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar a esses últimos que há coisas que eles não sabem. E os convidar a estudá-las. Que a natureza tem recursos que eles ignoram. A ciência espírita nos ensina a causa dos fenômenos devidos às influências ocultas do mundo invisível. E nos explica que, sem isto, nos parecerá inexplicável. A mediunidade curadora, embora parte integrante do espiritismo, é por si só toda uma ciência. Porque se liga ao magnetismo. E não só abarca todas as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complexas das obsessões. Que por seu turno também influem sobre o organismo. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente. Com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou do pensamento. Quem diz médium diz intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador. O primeiro magnetiza com seu fluido pessoal. E o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. O espírito pode agir diretamente, sem intermediário, sobre um indivíduo. Como foi constatado em muitas ocasiões. Seja para ou aliviar ou curar, se possível. Seja para produzir o sono sonambúlico. Quando age por um intermediário é o caso da mediunidade curadora. Portanto, o médium curador recebe o influxo fluídico do espírito. Consiste a mediunidade de cura na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato. Pela imposição das mãos. Pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. Semelhante faculdade, incontestavelmente, tem o seu princípio na força magnética. Difere desta, entretanto, pela energia e instantaneidade da ação.
Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem sem nunca ter ouvido falar do magnetismo. A faculdade de curar pela imposição das mãos deriva evidentemente de uma força excepcional de expansão. Mas diversas causas concorrem para aumentá-la. Entre as quais são de colocar-se na primeira linha A pureza dos sentimentos, O desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa e a confiança em Deus. numa palavra, todas as qualidades morais. a força magnética é puramente orgânica. Pode, como a força muscular, ser partilha de toda a gente. Mesmo do homem perverso, Mas se o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem, Sem ideias ocultas e interesse pessoal, nem de satisfação de orgulho ou de vaidade. mais depurado, seu fluido possui propriedades benfazejas e reparadoras. que não pode ter o do homem vicioso ou interesseiro. Direto ao ponto em 1 minuto. Importante. Não tens o que possuis, tens aquilo que dás. Acima do que sabes, vale aquilo que és. Sobre a própria palavra, olha as ações que crias, mas, além do que podes, importa o que toleras. De tudo quanto crês, vale mais o que fazes. Em tudo quanto sofras, guarda a fé viva em Deus. Emmanuel. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, estamos aí diante de mais uma mensagem do nosso irmão espiritual Emmanuel, que nos coloca de forma bastante concisa a ideia de que precisamos aprender a somar através da divisão. A ideia de que também nós estamos muito, mas muito acima com as leis maiores da vida e o nosso Criador. Por essa razão, temos que não dar tanta importância às quirelas do mundo, às coisas que o mundo possa muitas vezes nos aborrecer. Precisamos estar de olho e com muito cuidado nas coisas que estamos produzindo, do que estamos criando. Nós podemos muito, mas mais do que poder, nós precisamos aprender a tolerar, a apacentar, a equilibrar-se. Precisamos sim de paciência. Muito bem, na matéria de fé, precisamos fazer o que acreditamos. Não adianta apenas acreditar, é preciso exercitar esta fé através das ações. Por essa razão, meu amigo, meu irmão, a recomendação maior do nosso companheiro espiritual é a seguinte: guardemos fé ardente em Deus, tudo mais nos será acrescentado. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.